Olha, vamos ver mais alguns exemplos dessa propriedade comutativa da soma e propriedade comutativa do produto, ou da multiplicação. Vou chamar de multiplicação. Então, por exemplo, nós vimos lá os números reais, podem ser números naturais, podem ser números inteiros, naquele diagrama de Venn. Então, você tem aqui os números reais, aqui nós temos aqui os números naturais, depois nós temos um conjunto maior com os números inteiros, que são os naturais negativos, depois nós vamos ter aqui como é que fala? Os racionais, que é o Q, obrigado, que é o Q, e todo o restante é o que... Então, veja só, olha que interessante, vou fazer uma pergunta aqui valendo alguma coisa. Esse aqui que eu estou pintando em amarelo. Ó, estou pintando em amarelo esse espaço aqui que está sobrando. Isso que eu pintei de amarelo, que número que é? Pergunta irracionais. Ó, valendo 1 milhão, um milho grande, valendo um milho grande. São os irracionais? Eu tinha dito primeiro, eu ganhei um milho assado. Mas eu acho que são os irracionais. Isso, a Agatha falou. A Agatha falou. O que o Marco falou? Eu também tinha dito mesmo, os irracionais. É isso, perfeito. Mas a Agatha falou primeiro, então ela ganhou o prêmio. Ó, exatamente, são os irracionais. Exatamente. Isso que está em amarelo, perfeito. Esse que está em amarelo são os irracionais. Porque essa parte em amarelo, que são os irracionais, mais os racionais inteiros naturais, né? É redundante, porque se eu falar racionais, eu já estou incluindo os outros. Mas só para ser completo, mesmo que redundante, aí dá os números reais. Professor? Oi. Mas os racionais estão contidos dentro dos irracionais ou eles são grupos separados? Separado, separado. Exatamente. Quem que perguntou? Highlander, né? Isso. Excelente pergunta, excelente pergunta. Eles são separados, porque, exatamente. Então, muito boa essa pergunta. Porque, veja bem, os irracionais não podem ser escritos como A sobre B. Por isso que eles estão separados. Por isso que eu pintei de amarelo só essa parte fora aqui, entendeu? E não pintei a parte de dentro, porque ou é racional ou ele é irracional. Então, ele está completamente fora. Os números reais, os números naturais, eles compõem um tipo de infinito, chamado Aleph zero, que é o menor infinito que existe. Depois tem um outro infinito que é maior, que são os reais. E os reais, eles são um infinito tão grande por conta dos irracionais. Ou seja, existem mais números irracionais do que números racionais. Certo? E, professor? Oi. E já que os racionais não vão estar contidos nos irracionais, então como vai ficar essa relação dos conjuntos? Essa relação entre eles? Você fala como que vai ficar a relação entre eles? Para mim que ficar, tipo, o natural está contido nos inteiros, que por sua vez contido nos racionais, que a imaginável estava contido também nos irracionais. Ah, tá. Deixa eu escrever de um jeito aqui, ó. Os racionais, eles são os irracionais. Como é que nós chamamos os irracionais? Acho que foi I, né? Por falta de uma letra melhor.
união racionais. Porque eu não preciso, quer ver? Vou escrever uma outra coisa aqui. Eu não preciso fazer isso aqui, ó. Porque aqui dentro, por que eu não preciso fazer isso? Porque os racionais, eles já são a união, quer dizer, nem eu posso falar aqui. Aqui não vai dar para escrever, porque eu queria dizer essa parte que está aqui, ó, mas não tem nome para essa parte que está aqui. Então, mas enfim, deixa eu... tá gravando. Peraí, aí o que você perguntou, como é que é? Pergunta de novo? Você queria em termos de... A demonstração da relação entre os conjuntos. Então tem... Não, mas você falou de um outro jeito que era... Como um conjunto sendo um subconjunto do outro, como sendo contido no outro. Isso, é subconjunto que você perguntou. Então, assim, não, tá, subconjunto, então eu escrevi em termos de união, tá? Aqui foi em termos de união. Em termos de subconjunto, você tem que os naturais são subconjunto dos inteiros, que são subconjunto dos racionais, e para por aí. Agora, você tem que os irracionais são subconjunto dos reais. Por quê? Porque os reais é o I união Q. Né? Então, os reais é o I união Q. Então, assim, a gente tem esses três tipos de coisa. Ou você pode escrever como união, ou você pode escrever como subconjunto. Então, o N, o que é subconjunto? É estar dentro, estar dentro. Os naturais estão dentro dos inteiros, e os inteiros, por sua vez, estão dentro dos racionais. Por quê? Porque o que é um inteiro? Vamos supor, 3. Número 3. O número 3 pertence aos naturais. O número 3 pertence aos inteiros. E o número 3 também pertence aos racionais. Por quê? Por que isso? Porque 3 é igual a 3 sobre 1. Então, ele pode ser escrito como uma razão. Então, ele é um racional. Essa estrutura essa hierarquia, vamos chamar assim, não sei se pode falar hierarquia, mas essa relação do contido, esse aqui chama diagrama de Venn. Quando você escreve isso aqui, ó, chama diagrama de Venn, com 2 N's, porque é o sobrenome de uma pessoa, da pessoa que inventou esse tipo de diagrama, né? E é extremamente importante, ó, falando em conjuntos, de saber escrever essa coisa de conjunto, sabe? Você resolve muitos problemas da vida, e tem até um episódio do The Big Bang Theory, o Sheldon e a Amy, a namorada, que eles vão definir, só como curiosidade, eles vão definir linhas de interesse, né? Então ele põe aqui o conjunto do que o Sheldon gosta e o conjunto do que a Amy gosta. E aí eles vão tentando achar alguma coisa. E o importante é achar, por exemplo, quando você escreve assim, essas bolinhas em vermelho são itens, elementos que estão no conjunto S e no conjunto E. Ou seja, seriam pontos de interesse que tanto o Sheldon tem quanto a Amy tem. Então, se você tiver no impasse, você faz um diagrama de Venn com seu parceiro, sua parceira. Eles não foram fantasiados para a festa. Eu não lembro do episódio, mas teve essa coisa
fantasia. Aqui, eu não sei, eu iria fazer aqui mais exemplos. Vamos ver se tem, assim, sobre a comutatividade. A gente vai... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se... Ah, sim, a gente vai ver isso, os negativos, tá? Então, deixa eu pular, ir mais rápido nessa parte. Então, quando for eu não lembro, uma questão de 10 horas, umas 10 horas a gente faz um intervalo de 10, 15 minutos. Qualquer coisa me lembra, são 9h15. Qualquer coisa me lembra que a gente faz um intervalo de 15 minutos, das 10 às 10h15, tá? Para tomar um café. E, olha, essa parte, eu acho que, bom, eu soma e produto comuta, tá? Você vai fazer 3 vezes 5 igual a 5 vezes 3. E pode ser qualquer número real. Por exemplo, pode ser um número menos 1 vezes menos 7 é igual a menos 7 vezes menos 1. Já a gente vai entrar em números negativos. Podia ser raiz de 2 vezes π, que é outro número real, ou π vezes raiz de 2. Quando não há redundância, você pode escrever assim, ó, π raiz de 2. Porque π raiz de 2, você sabe que é π vezes raiz de 2. Não existe outra. Então, você não precisa colocar este ponto. Quer ver? Eu vou escrever aqui, ó, em laranja. Não precisa colocar esse símbolo quando não houver... desculpa, não é redundância, não, falei errado. Quando não houver ambiguidade. Porque a matemática, ela é linda, como vocês já sabem e concordam. Se não concordam, concordarão até o final do curso. E ela é feita por símbolos. Alguns. Para efeito do nosso curso aqui, serão poucos símbolos, tá? Mas se você pegar a matemática toda, ela tem muitos símbolos. Mas muito menos símbolos do que o alfabeto, do que as palavras, por exemplo, do que número de palavras, certo? Existe um número muito maior de palavras do que de símbolos matemáticos. Até porque cada símbolo matemático ele é composto por palavras. É composto assim, ele é interpretado por várias palavras, né? Enfim, mas a gente aqui vai ver poucos símbolos. Então, quando não há ambiguidade, então, aí esses símbolos, a matemática ela é bonita porque você colocou do jeito certo, ela só tem um significado. Não é que nem o português, que você fala... como você chega para a esposa e fala assim... como você tá linda hoje. Aí ela já entende, não, só hoje que eu tô, então ontem eu não tava, sabe assim? Então o português tem essas ambiguidades, né? E é muito, principalmente assim, a gente tem que tomar muito cuidado também aqui nas interações online, justamente porque o texto... Se a gente não escreve ele completo, a gente dá margem para um outro entendimento, que a gente que escreveu não tinha pensado naquilo, e aquilo gera uma confusão, então tem que tomar muito cuidado. Quando eu lembro, eu procuro falar tudo direitinho, com o máximo de informações para não dar ambiguidade, né? Então, agora, aí a gente vai ver coisas mais complicadas aqui. Esse é simples. Depois tem a propriedade associativa. A propriedade associativa, eu não sei se vocês querem que dê mais exemplos, mas eu vou dar exemplos com mais números. Vou dar um exemplo aqui com mais números. Por exemplo, vamos pegar o 1, somar com o 2, com o 3, com o 4 e com o 5. O ponto é que eu posso somar do jeito que quiser. Você pode somar assim. Deixa eu colocar o 6 aqui. Ou você pode somar assim.
Vamos supor, eu fiz essa soma desse jeito aqui. Vai ficar 1 mais 2 mais 3 dá 5. Mais 4, tá? Porque esse aqui dá 5. 5 mais 6 dá 11. Esse aqui dá 11. Então, aqui agora, eu quero... Como a soma é associativa, eu posso associar do jeito que eu quiser. Eu vou associar... Agora, eu que vou querer associar desse jeito, porque na minha cabeça é mais fácil fazer essa conta. 1 mais 5 é 6, e 11 mais 4 é facinho fazer, porque dá 15. 15 mais 6, eu pego o 5 do 6, que dá 20, dá 21. Certo? Então, essa agora eu vou fazer diretão. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Eu vou fazer assim, 2 a 2. Então, 1 mais 2 dá 3, que é esse 3 aqui. Depois tem um outro 3 aqui. Depois tem o 4. E depois tem o 5. Agora eu vou fazer esse aqui. Dá 6 mais 4 mais 5. Agora eu vou fazer 6 mais 4, que dá 10. Com mais... Eu esqueci do 6, né? Eu fui até o 6 aqui. 6 mais 4 dá 10. Depois tem mais o 5 mais o 6. 10 mais 5 dá 15, mais 6, que dá 21. Então, o resultado deu o mesmo. Ó. Independente da forma que você associou a soma. Deu o mesmo resultado. Alguma pergunta? Olha, quem não entender, fala ou escreve. Agora eu vou fazer a mesma coisa Esse exemplo a gente já viu, tá? É um print daquela mesma tela, que é 3 vezes 7 vezes 5. Agora eu vou fazer com mais números, tá? Eu vou fazer números assim... Eu vou colocar números pequenos, porque... Para não ficar complicando... Eu quero explicar a propriedade, né? Eu não quero colocar uma complicação a mais. Então, vocês sabem que 1 vezes qualquer número, 1 vezes A, sendo A qualquer número real, vai estar implícito aqui, o tema da nossa aula são números reais. Então, quando eu usar... deixa eu pôr uma anotação aqui, notação. A notação é que se a gente for usar aqui A, B, C, D, E, F, G, etc., 3 pontinhos, pertence aos reais. Então, aqui nós estamos trabalhando com números reais. Para não ter que ficar sempre colocando isso, colocou essas letrinhas iniciais do alfabeto, é número real. Aliás, qualquer letra aqui do alfabeto, tá? Depois, as letras finais do alfabeto, X, Y, Z, U, T, depois X, Y, Z, a gente usa para variável, para números que podem variar. No caso de equações, que aí o número pode ter, aquele X pode ter 2 valores. Então, X igual a 2 ou X igual a 3, quando a gente está trabalhando com equações. Então, tudo isso aqui é uma revisão, tá, dos números. Isso, mas aí o que eu vou fazer, eu gosto em itens, eu gosto muito de trabalhar em itens, então eu coloco, às vezes, asterisco, às vezes, pontinho. Então, esse pontinho que eu coloco, essa bolinha que eu colocar é um item, tá? É só porque eu gosto para diferenciar que esse item é de um exemplo, às vezes ele ocupa 2, 3 linhas, quando eu colocar uma outra bolinha, é um outro item, para você não saber onde que termina uma coisa, onde que começa a outra. Eu acho muito útil ter essa divisão, essa organização. Então, por exemplo, vamos pegar um cálculo assim, mais assim, 1 vezes 2... Não, primeiro eu vou colocar ele batidão aqui. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Agora, se a gente quiser... Deixa eu ver como é que eu faço. Não, eu vou fazer primeiro... eu quero fazer primeiro o 2 vezes 3. Depois, eu quero fazer o 4 vezes 5. Então, vai ficar assim, 1 vezes.
Ó, a gente decidiu que vai fazer primeiro 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 5 vezes 4, 20. Agora, você pode fazer em qualquer ordem. Eu poderia fazer esse aqui primeiro. Então, 1 vezes 6, 6. 6 vezes 20. O que é 6 vezes 20? 6 vezes 2, 12. Mas como tem um zero, então a resposta é 120. Agora, existem formas de usar o parênteses mais sofisticadas, né? Que eu vou tentar colocar aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó, agora eu vou dar uma complicada no parênteses, para ficar claro como é legal. Assim, como você pode ter parênteses dentro de parênteses e eu seguir a hierarquia dos parênteses. Então, eu vou colocar primeiro um parêntesão, um parêntese grande aqui. Depois eu vou colocar esse aqui. Depois eu vou colocar esse aqui, tem um outro aqui. Aí fala, ih, agora complicou. A ideia é complicar. Ó, aqui é o seguinte, ó, eu abri 1, abri 2, abri 3. Fechei 1, fechei 2, fechei 3. Você tem que ter o mesmo número de parênteses que abre e que fecha. Tudo isso que eu estou fazendo é para estimular o raciocínio de vocês. Então, mas assim, eu quero fazer essa conta seguindo a ordem dos parênteses. E aí a gente usa uma regra de ouro que é assim. Eu vou fazer até, não sei se eu tenho cor de ouro aqui. Ó, eu vou fazer, ó, a nossa regra de ouro é a seguinte. Você vai fazer de dentro. Ficou meio grande aqui. Você vai fazer de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque você está associando, né? Então, você não vai começar de fora, porque se você começar de fora, você não vai estar, você não vai estar obedecendo à associatividade, porque você não sabe que resultado que vai dar lá dentro. Como é que você vai? Se o parente está querendo falar associatividade, tem que associar primeiro o que pode ser associado. Por exemplo, você não pode fazer 3 vezes 4 vezes 5 assim. Não é que não pode. Como a produto é associativo, você pode fazer na ordem que você quiser. Eu estou só mostrando que para seguir a ordem aqui não vai alterar, mas vai ter, pode ter circunstâncias, se for quando mistura mais com vezes, que a ordem pode mudar se você fizer errado. Então, assim, só para seguir a hierarquia. Então, qual que é a hierarquia? De dentro para fora. Então, repete 1. Isso. Aí o Highlander está falando que se não fechar o parênteses, dá erro no código. Se for programação, você programa, Highlander? Eu fiz TI no IFTO, no ensino médio. E no caso, que legal. Vixe, perfeito. E você chega a programar em alguma linguagem? Eu programo melhor em Java, que eu fiz meu TCC em Java. Que legal. Perfeito, muito bom. Python, você já viu? A gente só teve uma breve passagem, assim, mas não aprofundou na aula. Legal. Isso que o Highlander está falando é muito importante, que você está na programação, se você não fecha parênteses, dá erro no código. E aqui, ó, então eu fiz primeiro 4 vezes 5, que deu 20. Que deu 20 aqui. Então, eu peguei esse 3, ó, esse 3 é esse 3 aqui, e esse 4 vezes 5 é o 20. Então, aqui eu estou seguindo a ordem, vai ficar 1 vezes, abre parênteses, 2 vezes, 3 vezes 20 dá 60, fecha o parênteses. Eu estou só fazendo, só a primeira vez que eu vou fazer desse jeito. Quando for exercícios, porque nós estamos trabalhando associatividade, mas quando é exercício já envolvendo tudo, se tivesse um aqui, você já some com ele, não escreve ele mais, porque
Na verdade, quando você teria uma multiplicação dessa, você faz na ordem que você quiser. Só estou mostrando que independe da ordem. Por isso que eu estou carregando esse 1 aqui. 2 vezes 60 dá 120. E 1 vezes 120 dá 120. Então, o resultado, 120, que deu o mesmo resultado aqui, 120. Porque independe da ordem. Só estou mostrando a associatividade. Quando você for fazer, você vai poder fazer na ordem que você quiser. Então, eu pus um exemplo mais complicado aqui, porque o intuito é a gente trabalhar coisas complicadas. Então, se tiver alguma dúvida, me perguntem, que eu vou fazer agora um exemplo de... Aqui já tem esse exemplo aqui, 2 mais 4. Olha, esse exemplo aqui, eu acho que ele é muito básico. Vou pular ele, assim, no sentido de... Se alguém tiver alguma pergunta, se ninguém tiver pergunta, a gente vai passando aqui para frente, porque só para a gente ter mais tempo, numas outras partes que irão complicar mais, né? Certo, aí então vou dar exemplo mais complicado envolvendo a multiplicação. Vou pegar o 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Vou parar por aqui. E você pode fazer em qualquer ordem. Se fizer... Ó, você pode fazer nessa ordem aqui, que ficaria 2 vezes 3, 6, 4 vezes 5, 20, e 6... É o mesmo exemplo, né? É o mesmo número que eu fiz, que deu o mesmo... É porque 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Ah, não, esse aqui eu já fiz, né? Não, aqui ele está, na verdade... Aqui é a associatividade, aqui é uma associatividade com... Peraí, deixa eu ver se... Ah, não, é que esse... Não, desculpa, esse aqui eu já fiz desse outro jeito aqui, então... Não, tá certo, é que eu ia deixar para fazer... Bom, enfim, deixa esse exemplo aqui, que eu só fiz um outro jeito de fazer, Mas aqui, na verdade, lá eu estava só apresentando, e aqui... Era para eu ter feito aqui, onde tem mais espaço, acabei fazendo lá, né? Então, aqui, enfim, essa parte aqui a gente já viu. A propriedade distributiva a propriedade distributiva. Então, tem um exemplo que a gente já viu. 2 vezes 3 mais 5, 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Agora, você poderia fazer assim também, né? Pegando o mesmo exemplo, 2 vezes 3 mais 5. Note que também, quando tem parênteses, não precisa colocar o pontinho, porque não gera ambiguidade. Então, por exemplo, ó, A vezes B mais C, você pode escrever como A vezes B mais C. Ou seja, você pode escrever sem o pontinho, porque não causa ambiguidade. O parente já está para isso. Se tem uma letra perto do parente, já está multiplicando. Não está somando, não está subtraindo. Porque se estivesse somando, teria um mais, se estivesse subtraindo, teria um menos. Se não tiver nada, é multiplicação. Por isso que então, eu escrevi desse jeito aqui. Ó. Por mais que aqui ó, ele pôs o ponto, só para enfatizar, mas você não precisa colocar o ponto. Ele fez quadristributiva, mas se você quisesse fazer... Agora eu vou colocar ponto, porque vai virar número isso aqui. Ó. 3 mais 5, 8. 2 vezes 8, 16. Aqui, 2 vezes 3, 6, 10, que dá 16 também. Também você pode somar primeiro
e depois multiplicar. E aí pode vir outras combinações mais complicadas. Mas deixa eu passar, porque eu não quero complicar tanto aqui, eu quero mostrar os números negativos, né, para subtrair com números negativos, que é uma parte que tem mais dificuldades, tá? Então aqui, eu peguei essa tela aqui, na verdade, talvez eu não precisasse ter feito esse print aqui, mas eu separei esses duas nesse print e nesse print. Eu não precisaria ter feito, mas eu vou deixar com a parte em branco, vai que alguém queira completar, né, com alguma coisa, você vai ter esse PDF, aí, se quiser, pode completar. Olha, aqui eu tinha mostrado da outra vez a questão só do inglês, né? Usando a propriedade distributiva. É porque eu pus distributivo, porque você não sabe se depois vai ser masculino ou feminino. E aí, depois que você vê que é a propriedade, aí você complementa com distributiva. Então, aqui é o seguinte, ó, o X, deixa eu falar uma coisa. Normalmente, as letras finais do alfabeto, elas são variáveis. Elas são variáveis. Isso. E normalmente as letras iniciais, elas são números fixos. Tá? A, B, C, D equivale a um número. Agora o X, ele pode ser qualquer número, não está especificado. É uma variável porque varia. Esse nome variável, ele tem esse nome justamente é variável porque varia. Porque pode variar, né? Não é bem assim porque varia. Ele pode variar porque pode ser que ele não varie. Pode ser que ele seja um número fixo, mas ele pode variar também. Pode ser fixo ou variar. E por isso chama variável. Aqui, exemplo 1, usando, ó, ficou 2 vezes x mais 2 vezes 3. Então, 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 3 dá 6. O que ele escreve aqui nessa linha é propriedade distributiva. Então, o que ele está se referindo? É importante entender a terminologia, que quando ele fala propriedade distributiva, ele está dizendo o que ele fez nessa igualdade. Então, ele está dizendo assim, olha, nesta igualdade, eu usei a propriedade distributiva, que no ensino médio vocês chamam de chuveirinho, agora vocês vão deletar essa palavra chuveirinho e vão usar distributiva, tá? Chuveirinho vocês vão usar só para quando for tomar banhozinho, tá? Chuveirinho é só lá. Agora, aqui é propriedade distributiva. Inclusive, até no ensino médio, eu não sei se é uma terminologia... bom, enfim, ensino médio até chama de chuveirinho para lembrar, né? Mas aqui é mais sério, então não é chuveirinho mais, é propriedade distributiva. E a mesma coisa aqui, ó. Quando ele fala simplificando, ele está dizendo assim, eu estou simplificando. Essa igualdade é uma simplificação da expressão anterior. Então, é a mesma coisa. É como se tivesse um igual aqui. Normalmente, quando está no caderno, né, e acaba o espaço, você põe igual, só para querer dizer... Ó, normalmente, você põe esse igual aqui... Você coloca esse igual para querer dizer que na linha de baixo continua. Mas é optativo. Você pode colocar ou não precisa colocar. Se você colocar só desse jeito aqui,
Também dá para entender que a linha de baixo está continuando a linha de cima, porque você pôs um igual, inclusive esse igual está alinhado aqui, mesmo que não tivesse alinhado, não tem problema. É porque como é um material didático, ele faz mais didático, né? Se ele não alinhasse, ficaria, às vezes, mais difícil de entender no primeiro momento. Bom, esse aqui é a propriedade distributiva. Agora, vamos fazer um... Agora, deixa eu ver o que vem depois, o caso B. Aqui eu vou fazer um exemplo com mais números, mais letras, para poder ficar mais legal. Então, se você colocar aqui 2x mais 1, x mais 1, que multiplica 3y mais 5. Por enquanto, eu não estou colocando o menos, porque eu quero trabalhar o menos... eu não quero trabalhar... a gente vai trabalhar o menos especificamente. Aí vai ver bastante do menos... E aí depois a gente mistura as coisas, mas no sentido de uma habilidade por vez, então vamos primeiro ver distributiva com o jeito mais fácil, que é só usando mais, e aí depois complica. Então, a gente vai fazer passo a passo. Vamos fazer primeiro o 2, poderia escolher outra forma, mas eu vou escolher essa. Fazer primeiro desse jeito aqui, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Daí, aí você vem e repete o que você tinha aqui, ó, você repete. Ó, a matemática é muito de você fazer um passo, repete o que você já tem. Põe o igual, faz um passo, reescreve o que você tem. Repete o que eu estou falando, reescreve. Então, você reescreve o que você já tem, que é o 3y mais 5. Deixa eu dar um espaço maior para fazer a setinha aqui. Então, agora, a gente vai fazer o primeiro com o primeiro, depois o primeiro com o segundo, depois o segundo com o primeiro, depois o segundo com o segundo. E vai ficar assim. Então, vai ficar 2x vezes 3y. Aí, você vai usar o sinal de mais, que está aqui, ó. Mais 2x vezes 5. Aí, agora, como você está mudando para esse termo aqui, você vai usar o sinal que está aqui, que também é mais. Mas se fosse menos aqui, então esse mais é por causa desse mais aqui. E esse mais aqui esse mais aqui é deste mais aqui. Então fica, agora a gente está pegando esse 2, esse termo com esse com esse. Então vai ficar 2 vezes 3y mais esse mais que a gente está pegando, esse aqui, ele vem deste cara aqui. Então ficou, por quê? Porque é esse vezes esse mais esse vezes esse. Então fica 2 vezes 3y mais 2 vezes 5. 2 vezes 5. Deixa eu colocar a ordem aqui. Espera aí que saiu a tela. Eu apertei o botão errado aqui. Ele desligou e saiu. Ó, eu vou só transcrever o que está lá em cima, aqui para baixo. Só que eu vou transcrever assim, ó. Para eu não ter que reescrever. Pronto, eu transcrevi. E é o seguinte, agora, o que a gente faz? Agora, por exemplo, vamos supor, entendeu
essa igualdade, que é para sair daqui e vir para cá, depois entendeu que esses termos geram isso aqui. Esse aqui é idêntico ao que está aqui, eu só escrevi embaixo para limpar a... Aí é o seguinte, para dar uma limpada na anotação. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro número com número, depois letra com letra. Então, a gente vai fazer... Eu vou fazer passo a passo, poderia fazer direto, só vou fazer passo a passo para mostrar que primeiro a gente faz o 2 vezes 3, depois o x vezes y. 2 vezes 5 vezes x, mais 2 vezes 3 vezes y, mais 2 vezes 5. Agora sim, agora eu já vou pegar o resultado. 2 vezes 3, 6, xy, mais 2 vezes 5, 10x, mais 2 vezes 3, 6y, mais 2 vezes 5, 10. Então, aqui é a resposta final. Que vocês podem escrever nesta ordem, ou se quiser... Agora, essa aqui já está correta. Ó, essa resposta aqui está correta e acaba aqui. Você poderia escrever em outra ordem, se quisesse começar por x, y, depois o xy, depois o número, entendeu? Mas tudo bem, pode parar por aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma pergunta? Professor, Oi. Adcaio. Rapaz, eu não vou mentir, não. Eu só tenho que agradecer e tomara que os outros alunos também estejam tudo satisfeitos, porque, moça, eu tava perdidinho. Aí é os produtos notáveis, né? Aham. Moça, eu tava perdidinho, acredita? E é porque, rapaz, eu só tenho que agradecer mesmo. Agora, ainda bem que minha mente tá clareando. Começou a clarear de novo, graças a Deus. Valeu, professor. Obrigado aí. Gostei de ver. Valeu, obrigado. Professor. No caso, quando ali tem um produto de x e y, então por aí parou, não tem mais alguma manipulaçãozinha para poder também simplificar com a soma do x e do y também? Exatamente. Não tem, porque ó, aqui eu vou fazer um símbolo, é x. Aqui é o y. Deixa eu fazer um balãozinho. E aqui é XY. Então, é como se a gente estivesse somando 6 laranja com 10 maçã, com 6 piqui, mais 10. E aí não dá para juntar. É só se você quisesse ter um sentido estético, assim, fala, não, pela ordem do alfabeto, eu quero escrever primeiro o que está multiplicando o x, depois eu quero escrever o que está multiplicando o y, depois eu quero escrever o que está multiplicando o xy, depois eu quero escrever o número. Aí, por exemplo, se você quisesse, como aqui tem um 6y, e aqui tem um 6, e tem um y, você poderia fatorar, mas não precisa fazer nada disso, tá? Você poderia colocar o 6y em evidência, mas não é, porque a ideia, na verdade, eu não vou continuar aqui, porque senão pode confundir, mas porque a ideia não é fatorar. Fatorar é colocar em produto, transformar em produto. A ideia é o oposto o inverso dessa operação, que é fazer a distributiva. Fazer a distributiva é você sair dos parênteses e abrir os termos. Fatorar é o caminho inverso. Mas aqui, então, não tem mais... Né? Porque a multiplicação vai ser uma soma repetida de termos, de mesmo termos, né? E x e y estão multiplicando e também tem x e y somando aí. Eu pensei que tinha como meio que juntar o x e y que multiplica com os que estão somando. Ah, tá, entendi. Exatamente. Então, não dá. Isso, não dá. Porque, por exemplo, quer ver? Deixa eu fazer um exemplo separado aqui. Um caso que daria... Um caso que daria é se você tivesse assim, 11x mais 2y menos 3x, aí você pegaria
esse 11x com esse menos 3x, e aí você faria 11x menos 3x mais 2y. Aí você consegue juntar o que tem x. Então, você vai somar ou subtrair o que tem x e o y fica sozinho ali, porque é outra variável, tanto que é outra letra. Então, 11x menos 3x vai dar 8x mais 2y. Então, aqui eu estou pintando de amarelo para indicar que é a resposta final. Tá? Então, assim, digamos assim, essa parte aqui, ó, também é a resposta final. Não tem mais como juntar aqui, não tem mais como manipular. Então, assim, eu tô fazendo, você vê que assim, a gente parte do resumo bem sim, porque ele começa simples, o resumo, né? Aí a gente entende primeiro o passo a passo do resumo, aí a gente vem e aumenta um pouquinho a complexidade do exemplo. Então, aqui só tinha um parênteses, eu coloquei 2 parênteses, mas usamos a mesma lógica para chegar no resultado. E aí ficou, assim, como é uma aula aqui, aí vocês vão ter o vídeo, vão poder ver, rever, a parte que... o ideal é perguntar aqui, né, porque você já tem um encontro síncrono, como vocês estão fazendo, mas às vezes passou rápido, achou que entendeu, não entendeu, você vai lá, volta no vídeo só naquele trecho que não entendeu e revê. Então, assim, é claro que como é uma aula aqui, eu tenho que fazer todas essas setinhas para mostrar de onde que vem esses 2 sinais de mais, né, de onde que veio esse outro mais. Então, pode ficar muito desenho, por isso que aqui embaixo eu passei tudo isso que está aqui sem essas setinhas, né? Coloquei a setinha aqui só para indicar que a gente está fazendo número com número. Ó, então, faz número com número e depois letra com letra. E aí você costuma colocar em ordem alfabética, tá? Ordem alfabética é XY. Mas, se você... Um adendo aqui, ó, um rascunho, né? Só um rascunho. X vezes Y é igual a Y vezes X. Então, é a mesma coisa. Se você escreveu YX, é a mesma coisa. Só que a gente tende a escrever em ordem alfabética, só por questão de organização, de padronização, né? Bom, aqui ele faz isso. Ele faz a mesma coisa que eu fiz, só que com letra. Então, por exemplo, A mais B, X mais Y. Sim, só que ele fez um outro jeito. Ó, ele pegou... Ele até já colocou... Eu vou pintar, mas ele até já colocou em vermelho, porque ele pegou... Vamos ver se vocês compreendem esse passo aqui. Ele pegou o parênteses inteiro e multiplicou por X, depois o parênteses inteiro e multiplicou por Y. E aí ficou assim, ficou o parênteses inteiro multiplicado por X, mais o parênteses inteiro multiplicado por Y. Isso indica que nesta linha ele fez a propriedade distributiva. Como agora dá para fazer de novo a propriedade distributiva. E ele fez assim a propriedade distributiva. Ele pegou, fez daquela forma, A vezes X, B vezes X. Então, é como o X ele é absorvido, assim, como se ele fosse absorvido. Então, fica AX. Então, na linha de baixo aqui, ó, fica AX mais BX. E ele manteve o parênteses só por uma questão de organização. Porque se você não colocar o parênteses, como esses números são associativos, vai dar no mesmo. Mas ele manteve por organização. E aqui também, AY mais BY. Lembre-se que A, B, esses números aqui são reais. Tanto A... Então, eu posso colocar de novo aqui, ó.
para lembrar. O A, o B, o X e o Y são números, pertencem ao conjunto dos números reais. E aí vocês já vão acostumando também com essa terminologia, que é uma linguagem, né, matemática, esses símbolos. Então, ficou isso, mas isso. Agora você pode retirar. O que ele fez? Ele removeu os parênteses, porque ele usou a propriedade associativa da adição. Então, a adição, como ele é associativa, você tira o parênteses de tudo. Então, parênteses, você faz na sua cabeça, se você soma do jeito que for mais fácil para fazer de cabeça. Então, aqui você tira o parênteses todo. E a resposta final fica isso aqui. AX mais BX mais AY mais BY. Então, aqui o intuito é fazer a distributiva e não fatorar, né? Não deixar ali, tirar os parênteses, não colocar. Por último, ele fala assim, ó, que no último passo, nós removemos o parênteses, porque, de acordo com a propriedade associativa, a ordem da adição não importa. E aí vai colocando as palavrinhas que não sabe. Aqui, ó, remove, remover, aqui basicamente, addition, a adição. A palavra que é mais diferente do português foi esse matter, que é importa. Não importa, does not. O does é para quando é he, she, it, né? E esse NT é porque é does not, né? Esse doesn't é a abreviação de does not, que é a mesma coisa que doesn't. Para ficar mais fácil, mais rápido de escrever e de falar. O does é eu não sei explicar aí, does é do, né? Do verbo do. Não sei sim, é do verbo do, só que quando é it, vira does. Quando é he, she, it, does. Quando é plural, é do. Se fosse um plural aqui, seria um don't, né? Seria um don't. Mas tudo bem. Por enquanto, basta entender. Alguma pergunta? Não. Ah, ok. Então é o seguinte, ó. A gente vamos fazer um intervalo. 10h15. Deixa eu colocar aqui o nosso famigerado. Retornaremos. Professor? Oi. Rapaz, eu vi o professor falando inglês aí, tudo, eu admirei, gostei de ver, gostei mesmo. E, inclusive, eu queria dar um conselho, assim, dar uma informação para os alunos que estão assistindo. Rapaz, se vocês quiserem aprender outro idioma, se o professor souber o inglês mesmo, parabéns, ó. Eu não vou mentir, não. Eu vou começar a estudar inglês, espanhol e aprender, né? Começar a aprender, inclusive,